Bom dia, meninos e meninas, senhoras e senhores, vocês e vocês, e todo mundo que está aí do outro lado assistindo esta bagaça. Tá começando mais um Heterônimos e hoje o tema vai ser humanismo. Bom, galera, isso daqui é mais uma aula. A gente vai falar de outra escola literária, dando sequência histórica. A gente está falando do humanismo, a escola literária de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O humanismo é uma escola literária, tirando o modernismo, que fica aqui no meio, porque ele é um movimento de transição. Está vindo do trovadorismo para o classicismo. Contexto histórico. O início do humanismo é 1418, quando Fernão Lopes, não é Fernandão Lopes, não, Fernão mesmo, esse nome estranho, foi eleito guarda-mor da Torre do Tombo de Portugal. Tombado, lacrado. Já que é pra tombar, tombei. Não é tombo, literalmente tombo de cair, tombo de se arrebentar. A Torre do Tombo era uma torre onde você tinha todos os registros históricos de Portugal, todos os documentos em que se registrava, tudo na base da mão mesmo, e texto e arquivo, às vezes em ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nós já temos Portugal. Quando eu falei do trovadorismo, nós ainda não tínhamos Portugal, Portugal não existia. Você começa a ter a valorização do ser humano. Você deixa de ter as pessoas muito focadas em religião, como era no trovadorismo, as pessoas completamente dependentes, um mundo teocêntrico, e passa a ser um mundo mais antropocêntrico. Além disso, você tem o feudalismo em declínio ou praticamente eliminado, as cidades crescendo, e como existe Portugal, como existe a nação portuguesa, você agora tem a língua portuguesa e não mais aquele inferno de galego-português que confunde todo mundo o tempo todo. Vamos para as obras, para a produção da época, então, que não é muita coisa. Na prosa, a gente está falando só do Fernão Lopes com as crônicas dele. Essas crônicas tinham como objetivo registrar a família real de Portugal da época. E é só isso, ele registrava, ele fazia registros históricos, razoavelmente históricos para a época, mas ele tentava ser o mais imparcial possível, escrevendo as crônicas com vários pontos de vista. A poesia foi feita pra caramba na época, tá? Mas ela não tinha muita variedade, ela não tinha mais o acompanhamento musical, e também não era mais em galego-português. Isso fez com que as poesias pudessem se focar na métrica e na musicalidade das palavras, e não ficar dependendo do instrumento para ter a musicalidade. A principal obra é o Cancioneiro Geraldo, Garcia de Rezende, que também era um poeta da época, que reúne composições de 256 autores e cerca de 1000 composições, que é só sobre a vida no palácio. Daí o nome que a gente dá, que é a poesia palaciana, é a poesia que fica no palácio. E também elas eram, em sua maioria, redondilha menor e redondilha maior, tá? Que são 5 sílabas poéticas e 7 sílabas poéticas. Preciso cortar a barba. Nossa, tá com um nó aqui na minha barba. Nós temos agora o principal nome do humanismo, que é Gil Vicente. Ele vai seguir um mote para a vida dele, que é ridendo, castigar, mores. Rindo se corrige os costumes. Então o Gil Vicente ele vai pegar a máxima do que praticamente todos os stand-uppers fazem hoje em dia, que é zoar a sociedade para a gente dar risada, se identificar e tentar mudar essa coisa, causar reflexão, causar o problema. E é por isso que a gente até hoje acha que risada é uma das coisas mais ofensivas que a gente pode fazer com alguém. Então ele vai fazer as críticas sociais na época, sacaneando os outros, sacaneando os costumes, e ele não vai perdoar ninguém. Daí a importância do Gil Vicente. A gente pode dividir a obra dele em 2 grandes grupos, né? Os autos e as farsas. Os autos eles têm um sentido moralizante, religioso, e as comédias elas têm um sentido mais de sacanagem com a população do dia a dia mesmo, para sacanear os outros, ou seja, ele não perdoava ninguém mesmo. Outras características dele: a obra tem uma ligação social muito forte e a linguagem dele é muito simples, principalmente para a época, então a aceitação do público era muito boa. E ele também vai fazer muitas alegorias. Alegoria não significa carnaval. Alegoria significa representação de alguma coisa. Por isso você tem um carro alegórico. Você sempre tem aquele carnavalesco inventando uma explicação completamente elaborada. Essa
ala toda de amarelo. Não, isso não é amarelo, não. Isso representa o ouro das praias mineiras numa viagem mística de Napoleão, quando se encontrou com Dom Pedro, cruzando desertos árabes, buscando Gedel, falando da vinda ao Brasil, traçando para entre isso e a Mata Atlântica, ou seja, os Ebaluais, a Fochés, Oxóssi, o Pai Eterno, na busca incansável do eu, do mito, do centro da Terra, ou seja, Power Rangers. Realmente é um enredo muito claro. É um enredo coerente que busca a excentricidade do nada, assim, buscando não sobre a linha do Equador, fugindo de tudo, buscando o alguma coisa. Ou seja, o Zebaloaestro, Oxóssi, ó Clara Nunes. Isso na primeira ala? Não, no primeiro carro, só naquele carro ali. E ele vai ter um alto principal e uma farsa principal. Então vamos à farsa. O nome é Farsa de Inês Pereira. Fala de uma mulher que trabalha no campo, a Inês Pereira, que o grande lance dela, o grande sonho da vida dela é casar para poder ficar de boa em casa, sem fazer muita coisa e tal, e levar uma vida suave. Dá o famoso golpe do baú. Então ela vai atrás dos maridos por conta disso. Tem um cara que quer casar com ela, que é o Pero Marques, mas ela não tá afim de casar porque ela acha que o cara é muito grosseirão. Então ela só aceita receber o cara para dar risada da cara dele. E ela quer, na verdade, um fidalgo, né? Fidalgo é filho de algo, é tipo um nobre português. E aí ela acha esse cara, o tal do Brás. Só que o Brás acaba se revelando tremendo um autoritário. Quando ele casa com ela, eles vão morar juntos, ele faz com que ela vire a dona de casa mesmo, no melhor estilo, que ela seja escrava dele. E ela não pode sair de casa, inclusive. Ele não deixa ela sair de casa. Tanto que ele vai pra guerra e ele tranca a mulher dentro de casa e deixa um criado cuidando dela. Do tipo, ó, não deixa essa vagabunda sair daí não, porque ela vai dar pra geral se ela sair daí. Então você fica de olho nessa mulher. E ela, nossa, ela começa a ficar se sentindo muito mal, porque tudo que ela queria ela não realiza. Na verdade acaba sendo o oposto. E aí... E ela, iludida com esse Brás, ela começa a desejar até a morte do marido nessa situação. E o desejo se concretiza, veja só você, ele morre na guerra. O Brás acaba morrendo na guerra e ela fica solteira de novo, viuvinha, de boas e tal, livre, solta e faceira, e resolve aí casar com o Pero, que é um corno manso. Porque assim que eles casam, ela começa a trocar, né, insinuações com o antigo namorado que ela teve. E ela até que o ponto que ela resolve finalmente, né, dar aquela agasalhada no croquete. E o pior, quem leva ela é o Pero. O Pero vai acompanhando ela. Até que eles chegam, ele tá levando ela, até que eles chegam na beira do rio, ela não quer se molhar. Ela pede para Pero levá-la nas costas. Ai, Pero, me leva nas costas, eu não quero molhar minha roupa. Ah, tá bom, amor, tá bom, levo você sim, levo. Enquanto eles começam a atravessar, a Inês começa a cantar uma música que faz alusão à infidelidade dela. Cara, é muito... É um nível que não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Ele repete o refrão da música, ele não entende o que tá acontecendo. Ele tá levando a mulher dele para ser degustada por outra pessoa, monta nas costas do corno, canta uma música falando que vai chifrar ele... E ele repete o refrão. E aí ela encerra com a frase, né, principal da obra, que é a frase que ficou famosíssima. Mais vale um asno que me leve do que o cavalo que me derrube. O asno, no caso, é o Pero e o cavalo é o Brás. E o a que cai em vestibular, que sempre está aí aparecendo, é o Alto da Barca do Inferno, que eu acho que todo mundo conhece. É uma peça... que não tem uma história, não tem um enredo, ela tem uma sucessão de personagens que vão chegando um depois do outro, tipo Praça é Nossa. Pense que o Alto da Barca do Inferno, se eu fosse fazer hoje em dia, eu faria uma Praça é Nossa gigante, o cenário da Praça é Nossa, assim, com gostosas, né, tudo mais e tal, porque Praça é Nossa, tem que ter gostosa. E um banco com Carlos Alberto de Nóbrega, que é o Banco do Anjo, né, que são pessoas que vão ser salvas. E o outro banco é o Sérgio Malandro, que vão ser as pessoas condenadas a carreiras obscuras. Meu ovo, meu ovinho. E cada um vai chegando, um personagem vai chegando, carregando alguma coisa, fazendo frases de efeito, e eles vão sendo colocados ou pro paraíso ou pro inferno. O primeiro personagem que chega é o Fidalgo, que é tipo nobre, e vai ser condenado pro inferno por conta das explorações que ele fez em relação ao povo, ou seja... O Gil Vicente está condenando um nobre. É como se, sei lá, o Supla fosse condenado para o inferno, né? Tipo, ele é filho de uma pessoa importante, né? Fidalgo, filho de Alco, ele é filho do Suplicy. Muito cachorro latindo. Em seguida chega o Onzeneiro,
que cobrava juros, então por isso que ele é condenado ao inferno. O sapateiro, em seguida, que se aproveitava, cobrava preços exorbitantes das pessoas, e também por isso que vai ser condenado ao inferno. E aí você tem o parvo que chega. O parvo é o que representa o povo. É aquela pessoa mais ou menos infantil, inocente. Ele morre de caganeira, ele morre de diarreia. Ele fala, inclusive, na peça, tá lá, morreu do quê? Morreu de cagamerdeira, né? E ele está sendo salvo, é como se fosse o Tiririca. Quem é você? E ele acaba sendo salvo pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Em seguida chega um dos melhores personagens, que é o Frade, que é um padre. Padre Fábio de Mello, provavelmente, porque esse padre seria muito bem interpretado pelo padre Fábio de Mello. Porque ele chega, ele é bonitão, ele chega dançando, lutando esgrima, ele luta esgrima com o diabo, inclusive, e é abraçado com uma mulher porque ele era muito gato. Ele é padre, ele é gato, ele é o padre gato. Aí vem a alcoviteira, que é a Presida Vaz, vem o judeu. O judeu, inclusive, não é nem condenado ao inferno, nem salvo pelo paraíso, porque o diabo não quer levar ele. Então ele é rebocado pela barca do inferno. Em seguida vem o corregedor, o procurador e o enforcado. Então todo mundo é condenado para o inferno, ou seja, todo mundo que explorava a população é condenado ao inferno. Essa é a parte antropocêntrica. E os últimos que chegam para serem salvos são os cavaleiros cruzados, que morreram por Jesus Cristo. E isso mostra a parte do teocentrismo da peça. Então todo mundo é condenado ao inferno porque eles exploravam a população, mas quem é salvo é o parvo, que é a população, que é o representante do povo, e os 4 cavaleiros cruzados que morreram por Jesus Cristo. Isso mostra o antropocentrismo e o teocentrismo. Então é isso. Humanismo, escola literária, que é a transição entre o trovadorismo e o classicismo, que começa a ter o foco no ser humano, com poucas produções na parte da prosa e da poesia, a prosa com Fernão Lopes, a poesia com o cancioneiro Geraldo Garcia de Rezende, e o maior autor, que é o cara que inventa o teatro português praticamente, e as suas principais obras, que é o Farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno. Bom, gente, segunda escola literária, humanismo, espero que vocês tenham gostado. Esperem por mais, que vem aí outras aulas, outras bobeiras, mais coisas do tipo e mais novidades no canal. Beijo, abraço.